Olá, amigos do Canal Ba. Está no ar mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta, que o telespectador já sabe, sempre de segunda para terça-feira, à 00:30, com mais 6 reprises em horários alternativos. Então, todos os dias da semana tem Pergunta e Resposta no Canal Ba. Além, é claro, das nossas redes sociais. Qualquer lugar do mundo pode acessar e acompanhar as nossas edições. Canal Ba pelo 20.520 da NET e 26.526 da NET na região do Vale dos Sinos. Sempre com o apoio do Colégio Sinodal do Salvador, Caixa de Assistência dos Advogados da OAB do Rio Grande do Sul e também do portal coletiva.net. Tudo que você quer saber sobre as notícias, os bastidores da comunicação social estão aí no nosso portal coletiva.net. Pois, neste final de semana, tivemos eleições, o processo eleitoral no primeiro turno em si. E hoje, um dia após, é com muita satisfação que nós vamos entrevistar a maior autoridade da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul. Com muita honra, recebemos a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, desembargador Jorge Luiz Dallagnol. Desembargador Dallagnol, muito obrigado, primeiramente, pela sua gentileza de atender a equipe do Pergunta e Resposta. E um dia depois da eleição, uma agenda totalmente atarefada, né, cheia de compromissos, mas atendendo a nossa equipe. Obrigado, desembargador Dallagnol. Este primeiro turno, como é que o senhor analisou em termos da polarização dos debates político-eleitorais na sociedade? Foi uma eleição atípica no seu ponto de vista ou já era esperado assim essa polarização? Essa polarização, ela é íncita ao povo gaúcho, eu quero acreditar. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, particularmente, aqui nós somos ou chimango ou maragato, ou gremistas ou colorado, e então faz parte, né, do povo gaúcho ter os dois lados, né, da moeda. Mas este ano essa polarização alcançou um nível muito mais elevado, porque ultrapassou as barreiras do Estado e penso que levamos essa grenalização da sociedade para todo o país, porque o país inteiro se ficou em torno de candidaturas que estavam extremamente diversificadas e 2 pontos maiores, 2 candidatos de maior expressão do que os demais na corrida para os cargos públicos. Importante destacarmos, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, a respeito aí da agilidade do pleno da Corte do Tribunal Regional Eleitoral, que conseguiu julgar em tempo hábil, com rapidez, todos os pedidos de registros de candidatura. É verdade, e inclusive nós ficamos aquém do prazo concedido pela Justiça Eleitoral. Nós julgamos todos os processos num prazo recorde e não ficou nenhum pedido pendente de julgamento nesse período. Um verdadeiro exemplo para o Brasil, né? Foi um mutirão promovido pela Justiça Eleitoral que conseguiu, então, antes do prazo, é importante que o telespectador do Canal Ba saiba, antes do prazo o TRE já tinha todas as candidaturas julgadas e algumas com problemas sérios aí que precisa de um pente fino, né, desembargador? Exatamente. E todas as candidaturas que precisaram de um exame mais acurado foram feitas ainda em tempo bem exíguo, mas com profundidade e com a perspicácia que é comum dos julgadores do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Não ficou processo, aqueles que ficaram pendentes foram só em termos de embargo de declaração, quer dizer, um aclaramento de julgado, que muitas vezes, na realidade, nem merecia um aclaramento, mas que faz parte das regras do jogo, até para que se interponha um recurso junto às instâncias superiores, entrar com os embargos para admitir aquelas questões que parecem contraditórias, omissas ou que mereçam algum aclaramento. A campanha Vem Votar, promovida pelo TRE do Rio Grande do Sul, que teve a parceria, inclusive, de clubes de futebol. A equipe do TRE esteve lá com o desembargador Dallagnol, também com a desembargadora Marilene, a corregedora regional eleitoral, tanto na Arena do Grêmio como no Beira-Rio, levando material e os jogadores com a braçadeira do Tribunal Eleitoral. Eu queria que o senhor comentasse, lembrasse um pouco aí para a nossa população gaúcha, que está nos acompanhando em 19 municípios, essa iniciativa tão importante promovida aí pelo Tribunal Eleitoral. Em face dessa apatia eleitoral com que o nosso eleitorado estava se movimentado no cenário eleitoral,
nós procuramos lançar uma campanha, que é a hashtag Vem Votar, para animar o eleitor, fazer com que o eleitor participasse das eleições efetivamente. E por que isso? Porque quanto maior o número de eleitores que participam, que comparecem para votar, maior a representatividade, maior a legitimidade daqueles que são eleitos. E contamos nessa parceria com a presença do Grêmio e do Internacional, que não só nos estádios, mas também o presidente do Grêmio e o presidente do Internacional gravaram um programete enaltecendo a importância dos mesários por ocasião das eleições. Nós tivemos um pequeno problema de poder divulgar esses registros cinematográficos por falta de registro junto à Ancine. Isso demorou um pouco e até muitas matérias ainda rolarão para o segundo turno, mas sempre com o intuito de esclarecer o eleitor. Aliás, por esse motivo, contamos também com a parceria da GERT. Exatamente. O seu presidente, o Roberto Servo Melão, a sua vice-presidente jurídica, Débora Dalcin Rodrigues, foram incansáveis e parceiros muito unidos no levar para as comunidades do interior, depois de deflagrar a campanha aqui em Porto Alegre, uma aproximação entre o Tribunal Regional Eleitoral e os eleitores e a imprensa do interior do Estado. Isso foi muito valioso porque eles serviram no interior, principalmente a imprensa, que foi sempre, deve se registrar aqui, parceira do Tribunal Regional Eleitoral, serviram como multiplicadores daqueles esclarecimentos, daquelas informações que o Tribunal Regional Eleitoral entendia que eram necessárias para que o eleitor estivesse bem habilitado para escolher o seu candidato no dia da eleição. Esses seminários muito importantes que ocorreram no interior do estado buscam aí o esclarecimento de dúvidas direto dos radialistas e dos jornalistas que têm a maior boa vontade do mundo, né? Às vezes acontece algum erro, desembargador, involuntário, e esse tipo de iniciativa que vocês firmaram com a GERT, ela minimiza ou então extermina, porque Exatamente. Acho que não tivemos multas eleitorais a emissoras de rádio. Não, eu desconheço até aqui. E eu via, nos encontros que tivemos com as emissoras de rádio, altamente interessados estavam todos os profissionais de imprensa para saber exatamente quais os limites da sua atividade e contribuir, mais do que evitar a multa, contribuir para bem esclarecer a comunidade. Foram encontros muito bonitos, chamados de diálogos eleitorais, e a ideia era essa mesma, dialogar com a população gaúcha e com os profissionais da imprensa, sempre visando trazer informação, principalmente nessa era de pós-verdade, onde pululam pelas redes sociais as fake news, que mais do que desinformar, distorcem a realidade e fazem um desserviço à comunidade. Isso eu ia abordar agora, desembargador Dallagnol, essa questão envolvendo as fake news, que infelizmente elas acabam proliferando de uma forma violentíssima, muito, muito rápida, né? Inclusive pesquisas demonstram que uma fake news ela tem 20 vezes mais chances de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira. Pesquisas da área da comunicação mostram isso, né? Então a Justiça Eleitoral ela também ficou empenhada no combate a essa fake news, né? Isso aí porque ela acaba acirrando ainda mais os ânimos da população. Perfeita a colocação. Existe uma revista americana, Science, que em março do presente ano ela divulgou um estudo feito pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts, e ali eles levantam esse problema das fake news e como as fake news atingem em muito maior velocidade e numa amplitude muito maior do que as notícias verdadeiras. Exato. E especialmente aquelas de viés político. Mas o mais interessante dessa pesquisa é que eles chegaram à conclusão de quem mais participava da divulgação das notícias falsas não eram os robôs, não eram aquelas sociedades criadas para disseminar a desinformação, era o próprio usuário do sistema das redes. Quer dizer, o ser humano que clica, né, curte e compartilha sem ler inteiramente a notícia, sem verificar a fonte e muitas vezes mesmo sem ler nada, nem se importa em nada, é simplesmente em compartilhar aquilo que ele desconhece e nem sabe se é verdadeiro. Infelizmente,
sinal dos tempos de pós-verdade que estamos vivendo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e logo em seguida estaremos de volta com o nosso Pergunta e Resposta. Já voltamos. A ventosa tem uma atuação bem grande sobre o sistema nervoso autônomo. Então é bem comum o paciente sentir muito sono depois da aplicação, tá? É fazer com que toda a região ganhe uma circulação maior e comece a relaxar. Pode começar assim é uma boa pressão para a perna. Se o paciente começar a mexer o pé, se contorcer ou dizer ai, tira a pressão e bota de novo. Estamos de volta com o nosso Pergunta e Resposta aqui pelo Canal BA para 19 municípios gaúchos, além das nossas redes sociais, plataformas digitais. Pergunta e Resposta transmitido sempre de segunda para terça-feira, 00:30 e mais 6 reprises em horários alternativos. Hoje, com muita honra, entrevistando um dia após a eleição, hein, gente? Um dia após a eleição, o presidente do TRE, desembargador Jorge Luiz Dallagnol, está concedendo uma entrevista à nossa equipe. Desembargador Dallagnol, agora estamos aí com o segundo turno já pronto. Quais são as suas expectativas no que se refere ao trabalho da Justiça Eleitoral, mais essa etapa que passaremos? A expectativa é de mantermos o mesmo nível de trabalho esse que não se iniciou nem com a proximidade do primeiro turno. Na realidade, e tu bem conheces o eleitoral, assim que terminado uma eleição, os servidores do eleitoral já estão preparando a nova eleição. Então, no segundo turno, na realidade, nós estaremos mantendo aquele mesmo nível, aquela mesma seriedade, a mesma contração ao trabalho para que o segundo turno seja realizado com a mesma tranquilidade, com a mesma serenidade que trabalhamos no primeiro turno. E esperando também que a comunidade se comporte de uma maneira tranquila e serena, e assim também os candidatos, para que tenhamos umas eleições como nós todos desejamos, que se eleja aquele que for escolhido pela população, mas sempre com legitimidade, com respeito às normas legais, com respeito às boas normas de convivência. Importante destacarmos também a defesa da urna eletrônica brasileira, que infelizmente, de um tempo para cá, sempre surgem dúvidas que não têm nenhum fundamento, né, desembargador Dallagnol? Porque a urna eletrônica brasileira já foi considerado, inclusive, o produto da década. Recebido prêmio pelo diretor-geral do TRE, Dr. Antônio Augusto Portinho da Cunha, que recebeu o prêmio Sucesso, na época, como o produto da década no Brasil. Então, eu gostaria que o senhor reforçasse aí a importância da segurança do voto informatizado no Brasil. Infelizmente, e tem muita fake news a respeito, muita lenda urbana, não se dá a devida credibilidade à urna eletrônica.
O processo eletrônico é um processo que evita os equívocos de antigamente com a participação humana no processo de computação dos votos. Me explico melhor. No tempo da urna de lona, a participação do ser humano para coletar e apurar os votos lançados na urna trazia para mim 3 grandes entraves. O erro comum, aquele que decorre naturalmente, se interpretava de um jeito ou de outro em diferentes sessões, mas sempre com o subjetivismo próprio do ser humano e que podia acarretar desigualdades na computação dos votos. Um segundo entrave, a meu juízo, era a lentidão do processo de proclamação do resultado. Demorava-se semanas, às vezes, para se chegar ao resultado de quem foram os eleitos. E, por último, que não era nada incomum, eram as fraudes. Fraudes ou na computação, fraudes no mal fiscalizar, em inserir numa urna voto que não existia. Eu soube até de casos onde a pessoa botava um grafite embaixo da unha e num voto em branco aproveitava para riscar. Quer dizer, eram situações que desprestigiavam a lisura do pleito. A urna eletrônica veio a afastar todos esses importunos que se tinha com a urna de lona. Mais uma coisa, fala-se muito em segurança da urna. A urna brasileira é a única, em primeiro lugar, que sofre um processo de testagem pública. 180 dias antes das eleições, as urnas são submetidas a testes públicos, onde podem participar todas as pessoas da sociedade, órgãos como o Ministério Público, partidos políticos, candidatos, universidades. E neste teste, as urnas são colocadas à disposição dos hackers. E são colocadas à disposição sem algumas travas de segurança e, inclusive, propiciando uma invasão ao hacker para que pudéssemos bem testar as urnas e, se for o caso, corrigir algum equívoco. Pois até hoje, 22 anos passados, não se sabe de qualquer invasão que tenha sido feita por hacker. E isso também por um motivo muito simples. A urna eletrônica, ela não tem contato com a rede, ela não tem nem rede de comunicação, nem internet, não tem como um hacker infiltrar-se na urna eletrônica. O projeto de criação da urna eletrônica, a engenharia, é genuinamente feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Há uma licitação, uma empresa preenche os requisitos legais e vai levar a efeito e materializar a urna eletrônica projetada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Neste trabalho de materialização, técnicos do Tribunal Superior Eleitoral acompanham todo o processo de confecção da urna. Ficam lá no estabelecimento. E é tão sério esse acompanhamento que, quando terminam de construir a máquina, os próprios empregados da empresa que construiu, que confeccionou a urna, não conseguem testá-la sem a intervenção de um técnico do Tribunal Superior Eleitoral, porque o processo de blindagem é tamanho que somente técnicos do Tribunal Superior Eleitoral é que podem acompanhar. Mais ainda, em termos de segurança, o software é totalmente do Tribunal Superior Eleitoral. São várias camadas de segurança e que atuam em efeito de dominó. Na medida que uma é descoberta, digamos assim, teoricamente, trava todo o sistema, de maneira que não se possa continuar com as urnas funcionando. E nós tivemos também, ultimamente, um chip digital que chama-se chip de confiança, né? Ele não permite que nenhum sistema que não seja do Superior Tribunal Eleitoral possa penetrar, possa ser embutido na urna eletrônica. Isso, claro, que vai dando uma segurança cada vez maior ao processo eletrônico. Tanto é verdade, se diz muito, mas só tem urna eletrônica do Brasil, só o Brasil que faz eleições digitais, outros países desenvolvidos não têm urna, o Brasil não passa urna para ninguém. Bom, passar urna não passa mais, porque passar urna já está meio defasado em termos de tecnologia. O que se existe hoje são amplos acordos de
de know-how, de conhecimento, né? O que se troca hoje nos diversos países é conhecimento técnico para o aperfeiçoamento do software, até porque cada país tem suas próprias realidades e vão trabalhar em cima dessas realidades. E não são só o Brasil ou um ou outro país, como se diz por aí. Segundo o Instituto Internacional para a Democracia e Assuntos Eleitorais, existem 32 países que usam a urna eletrônica. Entre eles em países de primeiro mundo, como a Austrália, a Suíça, o Canadá, alguns estados dos Estados Unidos e outros tantos países, Japão, Índia, utilizam a urna eletrônica. Claro, cada um voltada para a sua realidade. E o que mais me chama a atenção, você imagina o seguinte, são 120 sistemas e 15 milhões, veja bem, 15 milhões de linhas de programação que a urna contém para funcionar devidamente como um processo eletrônico de computação dos votos. Qualquer vírgula que falta em qualquer dessas linhas desfaz todo o sistema, não tem mais como se alterar, votar por outro, como não haver identidade entre o voto lançado e o voto computado. É lenda urbana, não condiz com a realidade. Importante também, temos uma auditoria, desembargador Dallagnol, que é a votação paralela, que ocorre na véspera da eleição, no sábado, quando são sorteadas urnas eletrônicas já inseminadas, prontas, né, para o voto e que são auditadas e sempre tivemos aí pleno sucesso, nenhum indício de irregularidade. Exatamente. Inclusive, por ocasião dessa auditoria que se realiza no dia da eleição, uma hora antes da eleição, porque as urnas só vão funcionar depois de lacradas por ocasião da abertura da eleição. Uma hora antes, partidos políticos presentes, Ministério Público, membros da sociedade, se quiserem, quem estiver presente poderá acompanhar quando vai se lançar a 0ª, né? Que é aquele boletim que sai dizendo que não tem nenhum voto lançado dentro da urna. E que vai permitir que a urna, a partir de então, passe a funcionar, porque a urna só passa a funcionar a partir do início das eleições, às 8 horas, e termina automaticamente esses pontos às 17 horas, quando encerra-se a eleição. Não tem como pensar-se em invadir ou lançar votos. Mesmo após o encerramento, quando é feito o boletim de urna, esse boletim é afixado no local da votação e qualquer pessoa pode tirar uma foto ou tem um QR Code, inclusive, no boletim esse que é fixado, e ele pode por ali registrar e verificar depois se aqueles dados que contém o boletim de urna conferem com os dados lançados ao final pelo Tribunal Superior Eleitoral. Até hoje também nunca se soube que não houvesse essa convergência de resultados. E esses votos ainda são gravados numa mídia dentro da urna para que depois qualquer pessoa, qualquer partido possa pedir auditoria para verificar a invulnerabilidade dos votos ali lançados. Desembargador Dallagnol, temos 1 minuto. Seu recado final aos telespectadores do canal BA. O meu recado final é que continuem crendo na justiça eleitoral, porque eu acho que o que falta mais do que qualquer outra coisa é credibilidade nas nossas instituições. Mas a justiça eleitoral está disposta a dar transparência, lisura e participação efetiva a todos os eleitores. Contamos com vocês mais uma vez. Muito obrigado, desembargador Dallagnol, mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, Renato, foi muito obrigado, é um prazer estar aqui. Mandando um abraço ao assessor de comunicação do TRE, Kleber Moreira, que está aqui acompanhando também a gravação desta importante entrevista com o presidente do TRE. E neste ponto nós encerramos mais uma edição do nosso Pergunta e Resposta. Até a próxima!
A ventosa tem uma atuação bem grande sobre o sistema nervoso autônomo. Então é bem comum o paciente sentir muito sono depois da aplicação, tá? É fazer com que toda a região ganhe uma circulação maior e comece a relaxar. Pode começar assim é uma boa pressão para a perna. Se o paciente começar a mexer o pé, se contorcer ou dizer ai, tira a pressão e bota de novo.